Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente, não é? Para tratar do agendamento semanal, roteiro de estudo referente a essa semana, certo? De 20 a 24 de abril. E hoje vamos tratar das disciplinas de matemática, ciências, geografia e história, tá bom? Pegue seus materiais, no caso, seu livro didático, e vamos abrir na página 49 de matemática. Conteúdo de matemática, números primos. Inicialmente, o livro traz curiosidades sobre os números, que foi descoberto os padrões geométricos com os números quadrados, certo? Que são os números que, simplesmente calculando ele por ele mesmo, tem aí os números quadrados. O 2, calculando 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16 e por aí vai. Temos também aí, além dos números quadrados, também temos os números organizados em triângulos. São chamados números triangulares. Tá bom? No livro de vocês tem um exemplo. Eu busquei também, encontrei na internet esses outros exemplos, que vocês podem também procurar, que são referentes a esse, aos números quadrados e números triangulares, tá bom? Como eu disse, quadrado se dá pela multiplicação e os triangulares são números formando triângulos. Qual é a regularidade deles aqui? Se você perceber, você aumenta sempre um a mais na base e aí vai aumentando as quantidades. Temos aqui 1, 3, aí aqui a base já tem 3, 4, 5, 6. Aqui a base tem 4, aí já deu 10. Aqui a base tem 5, deu quanto? 15. Esse aqui são os números triangulares, já acima são os números quadrados. Na atividade, inclusive, de vocês, está pedindo para que vocês, já na página 50, que vocês determinem os 3 números quadrados depois do 16 e também como é a regularidade dos números triangulares, tá bom? Para vocês responderem. Temos também o conceito de número primo. O que é o número primo? No livro de vocês não tem bem identificado, mas eu escrevi aqui para vocês lerem, tá bom? O conceito de número primo só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Temos aqui alguns números primos: 2, 3, 7, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, por aí vai, gente. Lembrando que os números primos, eles são infinitos, tá bom? Outra coisa, os números primos são ímpares, com exceção do número 2. O número 2 é um número par e ele é primo. O menor número primo é o 2. Por quê? Porque o 0 e 1 não são números primos, tá bom? Então, outro conteúdo que tem aqui. Temos os números primos, que são números que são divisíveis somente por 1 ou por ele mesmo. E também os números que não são primos são o quê? São números compostos. Por quê? Porque eles podem ser divididos por outros números, tá bom? Por exemplo, o 10. O 10 pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 10, mas também pode ser dividido por 2, não é verdade? 10 dividido por 2, que é 5. O 5 também pode dividir o 10, portanto, o exemplo 10 é um número composto. E já o 7 só pode ser dividido por 1 e pelo 7, por ele mesmo. Por isso que o 7 é um número primo, tá bom? Vocês podem encontrar na internet a tabela com os números primos até 100. Esses números vocês podem até decorar, colocar na cabeça que o 2 é primo, o 3 é primo, o 5, o 7, o 11 e por aí vai. Agora, os outros são todos compostos, tá bom? O que são os geradores? Números geradores já são os números que são formados através da multiplicação de outro. Por exemplo, o 20. O 20, quais são os números geradores do 20? O 4 e o 5, porque 4 vezes 5 é igual a 20. O livro está o exemplo do 30. Tem o 6 e o 5, não é? Mas também tem o 2, que também é um número primo, mas ele também é gerador do 30, tá certo? Como é que eu vou saber se o número é primo ou composto? Pela divisão. Se ele for dividido por mais de vários números, ele é primo. Se for, ele é composto. Agora, se ele só for dividido por 1 e por ele mesmo, então ele é um número primo. Vocês vão fazer essas atividades, tá bom? Como reconhecer o número primo? Realizando a divisão. Se der 0, não é primo, porque não dá o resultado 0, tá bom? Façam a leitura da atividade, responder a página 54, até a 53, tá bom? 54 já é um conteúdo de decomposição, a gente vai ver isso na próxima aula.
Ciências. Ciências, nós estamos trabalhando um universo em movimento, da página 229 a 233. Todos os corpos do universo estão em movimento, não é verdade? E esses movimentos interferem nas condições climáticas dos corpos. No caso da Terra, temos o dia e a noite. Também tem as alterações climáticas que determinam as estações do ano. Além disso, também os eclipses. Os eclipses, tanto lunar quanto solar, certo? Ocorrem devido ao movimento dos astros, não é? Dos corpos celestes. E o nosso planeta Terra é o quê? Qual é o formato dela? Uma esfera, não é verdade? E o que nos mantém presos a ela é a força da gravidade. Do centro da Terra, ela nos puxa para a Terra, por isso que nós conseguimos ficar em cima da Terra. Mas isso quer dizer que ela é plana? Não, a Terra não é plana. A Terra é um formato esférico. Então, por isso, quando a gente está em cima, a gente acha que está em cima da Terra, mas é em cima ou embaixo. O texto traz isso para vocês refletirem, mas a verdade é que não tem em cima e embaixo, porque a Terra é esférica. As estações no ano no Brasil, nós sabemos que em todo lugar do mundo tem as estações do ano que são, não é? Primavera, verão, outono e inverno, cada uma representada por uma situação climática. Na primavera mais flores, no inverno até neva, como em alguns lugares. Mas no Brasil é diferente. As estações do Brasil, pelo fato de ser um país bem grande, são variadas. E no Nordeste, por exemplo, tem a estação da seca e da chuva. Por que falamos assim? Porque lá não ocorre, aqui. A gente não vê tanta diferença climática do inverno. A gente vê assim, quando está no período chuvoso, a gente considera como inverno, não é verdade? Quando não está chovendo, quando está muito seco, a gente já considera o período do verão, não é verdade? Mas, fora isso, as estações valem para todos, tá bom? Agora, claro que ela vai diferir na situação climática de cada lugar, cada região, tá bom? Continuando, aqui tem a história relacionada ao Egito, como a gente vai ver na matéria na disciplina de história, referente à civilização egípcia, né? Mas aqui já fala um pouco da questão do que o Egito ele se formou ao redor do Nilo, do rio Nilo, e eles acompanhavam as estações do ano de acordo com a cheia do Nilo. Quando o rio enchia, eles consideravam ali o período do inverno, quando o rio secava era o período do verão, também faziam agricultura, era o período que eles tinham que praticar bastante agricultura para eles poderem se manter durante a seca, no caso seria o verão, tá bom? Informações para vocês fazerem a leitura. O que é solstício e equinócio? Solstício e equinócio marcam o início das estações do ano, tá bom? Tem as datas certinhas que vocês podem ver aí no quadro da página 230 do hemisfério sul e do hemisfério norte. Nós também vamos ver isso em geografia, que é devido às linhas paralelas para a localização do planeta, ele é dividido em hemisfério norte e hemisfério sul, dividido pela linha imaginária que é a linha do Equador. Nós veremos isso em geografia. Então, também é dividido os hemisférios, coisas hemisférios também tem essa divisão de estação. Quando no hemisfério sul é primavera, no hemisfério norte já não é primavera, tá bom? Já é outra, no caso que está dizendo, já é outra estação do ano. Tem as datas mais ou menos, não é? Aqui. E então, o solstício é a data do ano que tem mais tempo de dia do que a noite. Nós temos a impressão de que o dia e a noite têm o mesmo período, mas não é verdade, tá bom? Tem tempos, no caso do solstício, em que o dia demora mais do que a noite, e também tem períodos em que, no equinócio no caso igualdade, em que o dia e a noite têm mais ou menos o mesmo período, tá bom? Aí, por que isso acontece? Porque no solstício, a iluminação é maior no hemisfério, e já no equinócio, a iluminação do Sol pega os dois hemisférios, tá bom? Devido à inclinação, a Terra é inclinada, não é? A inclinação do eixo terrestre nos dois hemisférios, isso que dá o comprimento, se vai ser um dia longo ou uma noite longa. No solstício de verão, o dia é mais longo e a noite é mais curta. Já no solstício de inverno, a noite é mais longa e o dia é mais curto. Temos aí um exemplo da posição da Terra em sua órbita, formando solstício e equinócio. Eu busquei aqui mais ou menos meio, se vocês procurarem na internet sobre as estações do ano, vocês vão ver essa imagem, tá bom? Mostrando mais ou menos o ciclo do solstício e também do período em que tá. Por exemplo,
No 21 de março é o equinócio. Ou seja, equinócio é o quê? Igualdade, não é? A igualdade de dia e noite, ou o tempo de noites. No norte é outono, no hemisfério sul. No hemisfério norte é primavera, no hemisfério sul é outono. Agora, quando for no período de 21 ou 22 de dezembro, no início do inverno no hemisfério norte e já no hemisfério sul é verão. Tem toda essa diferenciação de hemisfério, tá bom? Lembrando que o hemisfério norte é acima da linha do Equador e o hemisfério sul é abaixo da linha do Equador, certo? Então, vocês vão ver aqui o significado, certo? Da palavra, do solstício, equinócio. Ler algumas informações a respeito das estações do ano e respeito ao nome dado, não é verdade? Enquanto no hemisfério norte for inverno, no hemisfério sul é verão. E da mesma forma, enquanto no hemisfério norte é primavera, no hemisfério sul é outono e vice-versa. É isso que acontece no solstício, tá bom, gente? Então, vocês continuarão lendo e vão falar aqui das aves migratórias, não é? Que elas percebem o comprimento dos dias quando vão diminuindo, elas sentem a presença da chegada do inverno, elas armazenam comida dentro delas para poder conseguir viajar longos períodos. Falam também aqui a questão do ano sideral, do ano tropical, do calendário juliano. Temos aqui referente ao dia e à noite. Anteriormente acreditava-se que o dia e a noite corria porque o céu girava ao redor da Terra. Só que foi confirmado que a Terra girava com o aparecimento da luneta. Foi perceptível que a Terra que fazia o movimento de rotação e também ao redor do Sol. Não era o Sol que rodava a Terra, não era o céu que estava saindo do lugar, como as pessoas imaginavam antes, né? Tudo isso foi feito em estudos, ainda hoje são feitos estudos, certo? Façam uma leitura desse conteúdo, tá bom? Desse texto, das atividades, vocês vão ver algumas informações muito interessantes. Com relação à história do relógio, isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? No caso, para a próxima aula da semana que vem. Temos aqui história. História, já vim falando do que? Da civilização egípcia, da página 125 até a página 129. Isso já é o livro do módulo 2, tá bom? Já é o segundo livro. Eu pedi para vocês pesquisarem, não foi? Características, curiosidades da civilização egípcia. Tem vários vídeos curtos no YouTube, vocês pesquisem. É muito interessante, gente. Onde foi que se desenvolveu a civilização egípcia? Ela se desenvolveu no nordeste da África. Lá tinha uma área deserta, lá uma área deserta, certo? Então eles desenvolveram a agricultura graças ao rio Nilo e assim eles conseguiram se manter. Os egípcios, eles cultivavam trigo, legumes, frutas, criavam também animais, boi, cabra, porco, não é verdade? Eles tinham várias formas de se manter lá. Eles também, no caso aqui, ó, tá dizendo ó, que eles criaram um calendário solar para eles conseguirem se manter ali na agricultura no período da chuva, como vimos lá na aula de ciências, certo? Eles queriam prever quando é que o rio ia encher e quando é que ele ia estar seco, que era para eles se prepararem com a agricultura. No início, a construção do Império Egípcio. No início, as comunidades formadas, né, pelo povo egípcio ao redor do rio Nilo, eles eram governados por chefes políticos, que era hereditário, passava de pai para filho. Depois que foram formados os reinos, passaram a ser governados por quem? Por um faraó, que também se tornou hereditário, passando de pai para filho. Né? No caso, o filho mais velho virava o faraó mais para frente. Então, eles começaram a se considerar deuses, os próprios faraós considerando-se deuses, né? Eram deusados. E como ficou dividido aí o período da civilização egípcia? Ficou dividido em 3 partes: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, tá bom? Aqui no texto vem informando direitinho para vocês, certo? Também vimos aqui nas informações que eles faziam o quê? As pirâmides eram o quê? Eram túmulos dos faraós, onde se guardavam o corpo deles quando eles morriam, joias, tesouros, tudo mais. As principais pirâmides construídas aqui, ó, a pirâmide de Quéops, Quefren e Miquerinos, esses foram grandes faraós desse período do Antigo Império. Quem construiu?
Os escravos eram obrigados a fazer essa construção. No Médio Império, o que aconteceu? Teve a queda dos faraós, que foram derrubados pelos invasores estrangeiros, certo? E no Novo Império, retornou novamente os faraós. Tem falando aqui sobre os deuses. Com relação à estrutura social egípcia, não tinha ascensão social, gente. Era sempre, você nascia escravo, você ia morrer escravo, sua família ia ser escrava. Se você era camponês, agricultor, você ia continuar sendo a sua vida toda e sua família também, certo? O agricultor ia ser sempre agricultor. Então, essa aqui, tem, se vocês procurarem na internet, tem no livro de vocês também, ó, a pirâmide social do Egito. Na base da pirâmide, os escravos, sempre escravos. E na ponta, o faraó. Abaixo, nobres, sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos. Era assim a sociedade dos egípcios, certo? Vocês podem verificar, isso tem explicado também no livro de vocês na página 128. Com relação à escrita, a escrita egípcia eram chamados hieróglifos, que eram sinais ou caracteres. Vocês podem observar aí, ó, tinham tanto desenhos, tudo isso era chamado de hieróglifos, era a escrita deles na época, tá bom? Com relação à economia egípcia, a agricultura era a principal atividade econômica, mas eles só faziam agricultura? Não, como eu disse anteriormente, eles também criavam animais, criavam bois, cabras, também se dedicaram à exportação, eles exportavam linho, cerâmica, certo? Então eles tinham várias formas de atividades econômicas. E também a religião, eles eram politeístas. O que é isso? Eles acreditavam em vários deuses. Tinham vários deuses, que inclusive os faraós também se consideravam deuses, não é? São muitas histórias referentes a esses deuses, se vocês mais à frente pesquisarem. Mais à frente a gente vai falar também sobre os principais deuses, isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Com relação aos deuses egípcios, mas são vários, muito interessante. Então, com relação à história, sempre pesquisar sobre a civilização do Egito, tá bom? Geografia é orientação e localização, das páginas 182 a 185, e a atividade é da 185 a 187. Para se orientar, é preciso o quê? Saber localizar com precisão qualquer ponto da Terra, dependendo do lugar onde estamos. Como é que é feito isso? Através das linhas imaginárias, que elas foram criadas justamente para facilitar a localização de qualquer ponto da Terra. Quais são essas linhas imaginárias? Nós temos os paralelos, que são as linhas no sentido horizontal. A do meio é a linha do Equador, certo? E eles são do 0 a 90. Do 0 a 90 acima do Equador e do 0 a 90 abaixo do Equador. Em cima, considerado o hemisfério norte, e abaixo, hemisfério sul. Olhando assim, vocês acham qual hemisfério nós nos encontramos? Eu quero saber, hein? Pelo mapa dá para saber. Onde fica aqui a América do Sul, onde fica o Brasil, em qual hemisfério? Abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Acima da linha do Equador, hemisfério norte. Essas linhas indicam a latitude, certo? E também temos também as linhas, os chamados meridianos, que também tem no livro de vocês na página 183, tá bom? Os meridianos já é em formato vertical, de cima para baixo, certo? O principal é o meridiano de Greenwich, eles indicam a longitude. Então, a latitude e a longitude, eles nos dão as coordenadas geográficas para qualquer ponto da Terra, tá certo? Essas linhas, elas se cruzam. Tanto os paralelos quanto os meridianos, eles se cruzam formando um ângulo de 90 graus. E esse ângulo é o determinado lugar de algum ponto da Terra. Como é que eles conseguem encontrar? Pelos satélites, certo? As latitude e longitude, eles são dados em graus, minutos e segundos, dependendo da precisão do que se quer se limitar. Vocês podem verificar aí, também fala do GPS, o Sistema de Posicionamento Global, que também utiliza os sinais de satélite para encontrar, através da latitude e longitude, um espaço, um certo lugar. Às vezes, minutos e segundos separam uma cidade da outra. Mas todos eles são meios de localização e orientação. Então, gente, vocês vão responder essa atividade da página 185 a 187, tá bom? Qualquer dúvida, deixem informação para mim, coloquem nas atividades, se não conseguiram fazer,
ou então me mandem mensagem que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Por hoje é só e a gente vai se encontrar mais na frente, tá?